falar de dúvidas sobre reforma e acabamentos de banheiro? Quem não conhece ainda esse formato de vídeo, é só colocar aqui embaixo nos comentários qualquer dúvida que você tiver, claro, relacionada a obras, com a hashtag Trocando Ideia. Só recebo pergunta boa, gente, e com muito fundamento. Você vai achar, ai, não, é óbvio. Não é óbvio. A Ana Paula Alves Araújo comentou assim, tem uma dúvida. O formato do vaso tem que ser o mesmo formato da pia ou não tem nada a ver? Olha só, Ana Paula, muitas vezes, algumas linhas de louças sanitárias não têm este conjunto, o lavatório da mesma linha do vaso, então muitas vezes você é obrigado sim a comprar de linhas diferentes. Alguns modelos sim tem uma linha que eles sugerem você fazer o banheiro todo igual, mas vou ser super sincera, a maioria das vezes eu não caso a mesma linha para vaso e lavatório. Por quê? Tem alguns modelos muito quadradões de vaso sanitário que parece, enfim, um cubo, literalmente, e combina na linha deles lá, de sugestão deles, com alguns lavatórios quadradinhos também. O lavatório eu adoro. O vaso eu acabo indo para uma linha mais arredondada. Então eu faço esse desquite, vamos chamar assim, não tem problema, pode fazer. A Jane Guimarães pediu para falar sobre espelhos. Adoro falar sobre espelhos. Aliás, a gente podia fazer um vídeo, né, nesse canal só sobre espelhos. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Vou falar um pouquinho pensando em banheiros, tá? Gosto muito sim daquele espelhão enorme em cima ali de toda a bancada. Geralmente eu sugiro alinhar o final do frontão da sua bancada, aquela testeira, se vocês quiserem chamar assim, aonde tem o acabamento da pedra, deixar alinhado com o final do espelho. Isso acaba te dando uma sensação de ordem, de equilíbrio e de amplitude também, porque você não termina ali no meio do caminho, sabe? Fica aqueles dentes. Não, faz bem alinhadinho, dá tudo certo. Agora, se você não quiser fazer um espelhão gigante, eu sugiro fazer, como eu ando fazendo bastante, eu já postei algumas fotinhos com espelho redondo lá no meu Instagram. Pra quem me segue sabe do que eu tô falando. Sabe, uns que estão super em alta hoje em dia, que tem uma moldurinha de madeira ou em couro, tem retangular, tem mais oval. Esses redondos são os que eu mais tô usando. Se você não vai colocar aquele espelhão enorme em cima da bancada, eu sugiro esses com algum formato especial e uma moldura também mais especial, do que pegar só um espelho sem moldura, menor que a bancada, e colar ali na sua parede, ele vai ficar meio perdido. Dá um acabamento para esse espelho, coloca ali uma moldurinha ou deixa ele só apoiado, encostado ali perto da sua torneira, faz um estilo assim mais despojado, sabe? Fica charmoso também, se você não quiser e não puder no momento fazer aquele espelhão gigante. E não precisa se preocupar, porque mesmo um espelhinho pequeno, você consegue se ver praticamente inteiro aqui, porque o espelho tem esse poder, né? Mesmo ele sendo pequenininho, ele não vai refletir só aquele espacinho. Ele tem uma angulação de reflexão que você acaba enxergando uma área muito maior no reflexo do que aquela área real ali só do quadradinho do espelho mesmo. A Karina Ruas, ela falou que ela fica super inspirada depois de ver meus vídeos. Que bom, Karina, eu fico super feliz porque eu também me inspiro em muitas referências e muitos vídeos que eu assisto por aí. É muito bom ouvir que eu também sirvo de inspiração. Obrigada. Ela tá me perguntando aonde ela deve colocar o box no piso, porque no último vídeo que eu fiz sobre banheiro, um banheiro do casal, eu comentei onde eu achava que ficava melhor o perfil ali do box na parede, mas do piso eu acabei não comentando. Geralmente, quando não tem desnível entre o piso do banheiro e o piso do box, eu sugiro colocar um tento ou um baguete, como vocês quiserem chamar. Nada mais é do que uma tirinha de pedra, pode ser granito, mármore, silestone, o que vocês quiserem, de 2 centímetros, que geralmente é a espessura ali da pedra, por uns 4, 5 centímetros de largura. E aí você põe ali em toda a largura aonde você vai apoiar o box. O box, o perfil dele, fica exatamente em cima dessa pedrinha. Por quê? Muitas vezes só o perfilzinho de alumínio do box não é suficiente para a água, para o nível da água dentro do box, e acaba dando vazamento para o resto do banheiro. Então essa pedrinha que você cola ali sobre o seu piso acaba sendo uma segurança para
bloquear essa água, entendeu? Pra não dar vazamento pro resto do banheiro inteiro quando estiver tomando banho. Se tiver o desnível, se o seu box for mais baixo que o resto do piso do banheiro, mesmo assim eu coloco essa pedrinha. Por quê? O acabamento do porcelanato, muitas vezes, ele não tá ali super bem acabado e não tem uma proteção de impermeabilização. Dentro do box você tem, mas fora do banho, fora da área do banho, não. E aí às vezes acaba dando vazamento, infiltração ali neste cantinho, nesta junta. Cola um pedacinho de pedra. Anyway, mesmo se for no nível do piso que tá de fora, como eu falei, se tiver acidente, cola um pedacinho de pedra ali, porque a massa plástica com a pedra vai acabar servindo assim de barreira para aquela aguinha que foge do seu banho. E não vai te dar problema nenhum de infiltração, de vazamento, com o vizinho, com o resto do seu banheiro, com o quarto que tá divisa com o banheiro, vai ficar tudo bem com todo mundo. Isabel Jesus. A Isabel tá me perguntando aqui se existe uma banheira de hidro pequena que caiba em um box pequenininho, ou a única solução é fazer um tanque em alvenaria, como eu mostrei também nesse último vídeo, que eu fiz uma muretinha ali para construir uma banheira em alvenaria. Olha só, outro dia eu fui numa loja lá na Liberdade, que eu adoro passear com as crianças, comer uma comidinha japonesa mais especial, uma loja só de tanquinhos mesmo, assim, mini banheirinhas, parecia um ofurô, sabe, que japonês gosta bastante, né? Eu adoro também. Mas não era ofurô, era uma banheirinha mesmo. E aí eu entrei, pedi um cartãozinho, eles fazem sob medida, qualquer banheirinha que vocês quiserem. E não tinha só uma loja não. Dá uma passeada ali na Liberdade, ou quem não for de São Paulo, dá uma pesquisada e procura loja de banheiro na Liberdade. Gente, uma dica, eles fazem sob medida a banheira que você quiser. E sim, dá pra colocar uns jatinhos de hidromassagem também. Mas tem algumas marcas que vocês já encontram aí em home centers, pronta ali pra você ver, não precisa fazer sob medida, que são menorzinhas. Se não me engano, tem de até 1 metro, que é bem pequenininha, nesses boxes mais apertadinhos cabe. Adorei a pergunta da Fernanda. Ela me perguntou se eu já fiz algum banheiro que tinha vaso e mictório. Nunca fiz em residência, mas em escritório já fiz. Aliás, acabei de entregar um escritório que no banheiro masculino me pediram pra colocar um mictório e um vaso com uma portinha. Gente, eu acho sensacional, porque, nossa, deve ser sonho de consumo pra qualquer homem, né? O mictório, se eu fosse homem, acho que eu ia colocar um na minha casa. Eu só não coloco hoje pro meu marido aqui em casa porque não cabe mesmo. Eu teria que tirar alguma coisa ali do banheiro e não dá pra tirar nada, gente. Lavatório, chuveiro e vaso é o que tem. A Raquel Maciel tá me perguntando aqui qual a marca de tinta pra banheiro. Bom, não vou falar de marcas aqui, mas eu vou falar qual a tinta, a especificação da tinta. Geralmente eu recomendo uma tinta anti-mofo. Ela vem escrito na lata, assim, bom, tem várias marcas com vários rótulos diferentes, mas geralmente vem escrito assim, tetos para banheiros e cozinhas, ou tinta anti-mofo, ou tintas próprias para áreas úmidas, vapores, ou também tintas para residências no litoral. Elas também protegem bastante. A gente pode usar, inclusive, essas tintas para litoral no banheiro aqui de São Paulo ou do interior, não precisa ser só na praia, porque elas acabam sendo mais resistentes contra a maresia. E se protege da maresia, da umidade também do mar, protege também de um simples vapor de banho, vocês concordam? A ideia é ser uma tinta um pouco mais plástica, mais resistente à umidade. E a Nina, ela me perguntou o que eu acho de adesivo nos vidros, porque ela disse que um adesivo colado ali no vidro não deixaria tanto à mostra aquelas manchas, as marcas de água, sabe? Do banho. Olha só, Nina, você super sincera. Eu não gosto. As marcas que ficam ali de água, aquele vapor, os respingos mesmo do banho que ficam no vidro do box, fazem parte daquela situação. Banheiro, banho, é pra molhar. Então, esconder aquilo, eu não gosto. Eu acho que deixa do jeito que tá, mostra o revestimento que tá dentro. Eu acho lindo quando você tem ali um box super bonito, com um azulejo super especial, e o seu vidro ali do box é transparente. Você enxerga o que tem ali, dá mais profundidade no banheiro. Ainda mais banheiro pequenininho, se você põe um vidro jateado, que também pode ser uma ideia, por exemplo, você acaba dando uma diminuída na sensação, na percepção do ambiente. O vidro totalmente translúcido dá essa sensação de uma amplitude maior. Ainda falando de box, o Frank Will fez uma pergunta ótima. Ele me perguntou aqui se a porta pode abrir pro lado do box. Agora eu fiquei numa dúvida. Eu tava com a resposta na ponta da
língua, mas agora me deu um estalinho. Eu não sei se ele falou sobre a porta do banheiro, abrir direção ali ao box e ter perigo de bater no vidro. Se for essa dúvida, não tem problema, é só colocar, sabe aquele batedor? Um batedorzinho, sabe, no piso, que você breca a porta, então ela não vai bater no vidro. Você põe esse breque antes dela chegar perto ali do seu box. Eu tinha entendido uma outra pergunta. Engraçado, né? A gente lê às vezes como a gente quer interpretar. Tinha entendido sobre a porta literalmente do box. Se pode abrir pra dentro. E isso não pode. Sabe por quê? Não sei se já virou norma, tá? Mas assim, eu sempre trabalhei com essa ideia. Acho que foi um professor meu que uma vez me falou. E eu achei super válido, acho legal eu dividir isso aqui. Se uma pessoa passa mal dentro do box, por exemplo, desmaia, cai a pressão, ou sei lá, se machuca, escorrega, se a porta abrir pra dentro, a pessoa tiver caída, você não consegue abrir a porta, vai bater na pessoa que tá ali no chão. Então, necessariamente, a porta do box sempre deve ou abrir pra fora ou ser de correr, tá bom? Por segurança. A Cleuma Rosa comentou que ela tá com um problema de umidade nas gavetas dela, mas é da cozinha. E essa seladora, que eu uso geralmente na marcenaria, dos gabinetes dos banheiros, poderia resolver o problema dela. Essa dúvida sobre a marcenaria, né, em áreas molhadas, é super comum. Geralmente eu recomendo fazer com aquele MDF naval, que é um MDF ultra também é chamado, que ele é mais indicado para essas áreas molhadas. Ele não retém água, ele não retém a umidade, então ele não corre o risco de mofar. Eu uso muito isso quando eu faço marcenaria no litoral e dentro dos banheiros também. É um segredinho que assim resolve a vida. Na cozinha, nessa parte ali embaixo da cuba, onde geralmente também tem um pouquinho mais de umidade, né? Rola um vazamento ali do sifão, não é pra rolar. Mas eu sei que muita gente tem esse pinga-pinga embaixo da pia, faz ali um gabinete, um gaveteiro com esse MDF especial. Sai um pouquinho mais caro, sim, mas vale a pena. E aí não precisa passar a seladora dentro do armário, porque aí não é legal. Eu prefiro passar só fora mesmo. Por dentro, o laminado branquinho resolve bem. A Natasha, nome da minha prima, tá me perguntando se pode usar piso vinílico no banheiro. Pode. O problema do piso vinílico é você deixar ele empoçado. Literalmente, assim, ter uma poça de água e você deixar aquilo lá. Por quê? Porque essa água empoçada ali pode acabar entrando entre o piso e o rodapé e a parede e se acumular ali embaixo. E com o tempo, essa água acumulada ali embaixo pode gerar no próprio contrapiso um mofinho. Se você não tiver ali uma poça, se for só assim, umidade do seu pé, sabe? Acabou de sair do banho, um respingo do cabelo ou um respingo do próprio chuveiro, não tem problema. Aí pode sim, não tem problema. O piso é resistente, mas tem que ter esse cuidado de não deixar empoçar, tá bom? Rosinha Alves fez uma pergunta também muito boa. O mesmo revestimento do chão pode colocar na parede do banheiro? Sim, a resposta é sim. O revestimento do piso geralmente é mais resistente do que o revestimento da parede. Então, se você está usando no piso, é porque ele é ótimo, você pode sim usar na parede. Agora, se você tivesse feito a pergunta contrária, se o revestimento da parede pode ser usado no piso, eu ia te responder talvez. Por quê? Tem muito revestimento de parede que é mais fininho. É aconselhado só para parede. Então, isso é um detalhe importante. Tem revestimentos que você só pode usar na parede, mas todos que você colocar no piso, você pode pôr na parede também. A Karine Andrade, ela fez uma pergunta que eu acho ótima. Se fica feio colocar o mesmo revestimento, aqui no caso ela citou o Metro White, no banheiro e na cozinha. Olha só, Karine, eu não acho feio, mas pode ser que você se incomode um pouquinho, porque você vai ter uma leitura visual ali da sua cozinha e a hora que você for pro banheiro, de repente você vai ficar com a memória da cozinha na cabeça. O que eu aconselho nesse caso? Mudar a paginação. O Metro White, ele tem aquela paginação mais conhecida, que é a amarração, né? Tipo o tijolinho à vista, que eu acho muito fofo, sou completamente apaixonada. Na cozinha, acho lindo. No banheiro também uso muito, mas no banheiro você consegue mudar um pouquinho essa paginação e fugir do óbvio. Consegue colocar ele um em cima do
outro, sabe? Bem retinho, consegue colocar ele meio na diagonal, formando uma escama de peixe. Bom, tudo isso que eu falei pode ser na cozinha também, tá? Mas você tem uma liberdade muito grande de paginação com eles. Então, se você tá com esse medinho, eu acho sim que é válido, não é um medinho, mas é uma insegurança de ficar a mesma coisa, né? E ter essa lembrança do banheiro na cozinha, enfim. Muda a paginação. Usa o mesmo revestimento com instalações diferentes. Você vai ver, vai ficar ótimo. Juliana Gabardo. Adorei a sua mensagem. Ela escreveu que ela tava meio blue, acho que assim, meio pra baixo, sabe? E foi só ver a notificação do vídeo pra esquecer e pra ficar feliz. E, no final das contas, ela escreve: reformar é reviver. Eu concordo 100%, gente. Quando você reforma, você melhora a sua qualidade de vida. Eu não tenho dúvida disso. Aliás, eu acredito piamente nisso. E por isso que eu trabalho com isso, de verdade. Eu acho que quando a gente reforma, a gente revive sim. A gente melhora o ar que tá ao nosso redor, o astral, a energia. Reformar faz bem. Me fala se gostou do vídeo, já se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda e no canal da Discenza. É isso, beijo, valeu, tchau!